Você sabe a diferença de união e unidade? União é quando vários elementos se unem para formar um só. Unidade é quando vários elementos já estão unidos para fazer com que um só tenha funcionalidade, com que o corpo tenha funcionalidade. Por exemplo, nós temos o nosso corpo e vários membros do corpo que devem trabalhar em unidade, ou seja, cada membro trabalha em função do próprio corpo. Se fosse uma união, isso quer dizer que cada membro trabalharia em função de si mesmo dentro de um só corpo. Nós precisamos compreender que na igreja, mais do que união, nós precisamos ter unidade. Somos membros diferentes, diversos, espalhados no corpo, mas que trabalhamos para a função do próprio corpo. É uma bênção quando, como igreja, entendamos a grandeza, a preciosidade e, sobretudo, os frutos da unidade. Que Deus, através do seu Espírito, nos torne não só unidos, mas, além disso, nos torne em unidade com o seu corpo, para a glória do nome de Jesus. Queridos, na lição de hoje, a última lição do trimestre, nós estudaremos sobre a beleza da unidade. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, que esteve conosco durante todo esse trimestre. A sua presença aqui é um sinal de prestígio para nós, essa audiência que você nos dá toda semana com as nossas aulas de escola dominical. Quero louvar a Deus pela vida do Josimar, que gravou com a gente esse trimestre inteiro. Suplicar ao Senhor que a bênção de Deus recompense o Josimar por tudo que ele fez. Pastor Ladstone, que nos abriu a igreja aqui em Summerville para que nós pudéssemos gravar estas aulas do trimestre. Glória a Jesus pela vida destes homens de Deus e glória a Jesus pela sua vida. Seja bem-vindo à Academia de Pregadores e à nossa última lição do trimestre do currículo dos jovens. Lição de número 13 do dia 25 de junho de 2023. Nós trataremos, como eu disse, sobre a beleza da unidade espiritual. O texto principal é um dos salmos. Eu já disse aqui do Salmo número 23, este é um dos salmos também muito conhecidos. Salmo de número 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tem uma versão que diz assim: ó como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos. Por que eu gosto desta versão? Porque irmão tem que viver em união mesmo. Irmão tem que procurar a unidade. É claro que a gente sabe que na prática isso às vezes é quebrado. A gente tem problemas familiares, aliás, desde o Éden, né? Depois do problema lá de quebra de unidade entre Adão e Eva, Caim matou Abel. Mas a proposta de Deus é que os irmãos vivam unidos. Então eu gosto da versão que diz: ó como é bom e agradável viverem todos unidos como irmãos. O resumo da lição nos diz que a unidade da Igreja de Cristo começa em Deus, em nosso relacionamento pessoal com Cristo. Então, a unidade trinitária, a gente não tem espaço, tempo para falar disso aqui, mas quando a gente estuda sobre trindade, nós vamos perceber que Deus, a divindade é formada de três pessoas que agem em uma só divindade. Isso, assim, solta fumacinha da cabeça da gente, se a gente for pensar logicamente falando. Mas nós precisamos entender que a unidade trinitária é a unidade divina. Então, Deus é perfeito. Então, é uma unidade perfeita. E esta unidade trinitária aponta ou deve ser um reflexo para a vida de unidade da igreja. Nós vamos perceber aqui na aula de hoje, no texto bíblico, que ao lado do Salmo 133, a proposta do nosso escritor, da nossa lição aqui hoje, é João capítulo 17, versículos 20 ao 23, que é a oração sacerdotal. E Jesus, dentro dessa proposta de unidade trinitária ser um reflexo para a unidade da igreja, ele ora ao Pai dizendo que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo. A proposta de Deus para a igreja é uma proposta de unidade, assim como o próprio Cristo, enquanto encarnado, estava unido ao Pai. Paulo, ele fala isso com a igreja de Filipos, né?
pensai todos uma mesma coisa, tende um só pensamento. Na igreja primitiva, a Bíblia diz que um era o coração e a alma. Um era o coração e a alma. É interessante pensar nessa questão de unidade, no poder da unidade, até quando as pessoas se unem para fazer coisas ruins. Lá em Gênesis capítulo 11, na Torre de Babel, o ser humano se uniu para desobedecer a Deus. E Deus olhou para aquilo e falou: o homem ele está unido, ele é um só. E tudo que ele quiser, ele vai conseguir, e não há nada que ele não possa fazer. E Deus precisou descer na terra para interromper aquilo ali. Então a unidade é uma bênção. Até quando as pessoas se unem para o mal, não é isso que a gente está querendo aqui, mas até quando as pessoas se unem para o mal, a unidade gera um poder muito grande. É claro que quando as pessoas se unem para o mal, Deus intervém. E aí não tem unidade que subsista quando Deus intervém para causar confusão, que foi o que aconteceu na Torre de Babel. Mas é interessante fazer essa análise para a gente perceber o poder da unidade. Então vamos à leitura do texto bíblico, que na aula de hoje são 2 textos. Salmo 133, versículos 1 ao 3, e depois o capítulo 17 de João, do versículo 20 ao 23, que nos diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. João capítulo 17, versículos 20 ao 23. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Olha que coisa linda. Jesus aí falando da unidade dele com o Pai, que é o reflexo para a nossa unidade, eu, você, todos nós, como membros do corpo de Cristo, nele. E se nós entendermos o valor disto, Jesus está dizendo, para que eles entendam que tu tens amado a eles, assim como o Senhor amou a mim. Quando nós estamos unidos, nós somos alvos do amor de Deus, tanto quanto o Filho era amado pelo Pai. É, pastor, mas o Pai deu o Filho, entregou o Filho para morrer em função dos nossos pecados. Não é o nosso caso. O Pai amou-nos a ponto de dar o seu próprio Filho para nos unir através do Filho a Ele. E então este amor se torna um só para a glória do nome de Jesus. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, onde o comentarista vai tratar sobre a beleza da unidade. Salmo 133. Esse é um salmo denominado de Cântico dos Degraus ou das Peregrinações. A característica principal deles é de serem canções de adoração enquanto o povo de Deus peregrinava ao Monte Sião para adorar ao Senhor. Existe uma diferença que alguns teólogos fazem em cânticos dos peregrinos e cânticos dos degraus. Eles dizem que os cânticos, alguns que fazem essa diferença, outros dizem que é a mesma coisa. Outros falam que os cânticos dos peregrinos, eles saíam de casa e iam para Jerusalém, para o Monte Sião, para adorar a Deus, e iam cantando. E quando eles chegavam no templo, eles cantavam então os cânticos dos degraus, que eles cantavam subindo e descendo as escadarias do templo. Outros dizem que tanto o cântico dos degraus quanto o cântico dos peregrinos eram a mesma coisa. Esses cânticos dos peregrinos animavam o povo durante a caminhada. Eles iam caminhando e cantando, eram estimulados a continuar caminhando, trabalhava a mente deles para não se cansar durante a caminhada e fazia com que eles permanecessem naquela mesma marcha, naquele mesmo passo,
até chegar para adorar a Deus no templo. Segundo parágrafo, a unidade é boa e suave. O nosso comentarista, o nosso escritor, diz que o salmista deseja demonstrar a beleza da unidade entre os irmãos de uma família natural para animar a unidade espiritual da nação. Como eu disse aqui, já nas palavras iniciais, ao ler o texto bíblico, aliás, ao fazer a leitura do texto principal, a proposta de Deus é que os irmãos vivam em unidade. É claro que isso, às vezes a unidade é quebrada, alguns problemas acontecem, mas a proposta de Deus é que os irmãos vivam em unidade. E o salmista mostra a beleza disso. Ele está mostrando que essa unidade é boa e suave, é algo agradável, é algo que prolonga a nossa vida, que nos faz viver em comunhão e algo que, sobretudo, nos torna como uma só família. E ele vai usar aqui, como nos diz o terceiro parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar Assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. No primeiro ponto, duas imagens, o óleo da unção e o orvalho do Hermon. Na primeira imagem, ao tratar do óleo da unção sobre o sumo sacerdote, ele vai nos mostrar que a comparação muito clara aqui é que a unidade espiritual, observada do ponto de vista de Deus, é coisa santa, sagrada, que destila bom perfume, formosura, doçura em qualquer ambiente pelo qual passar. Eu costumo dizer, ministrando sobre o Salmo 133, é que o Salmo deixa claro para a gente que a unidade produz a unção de Deus. Esse óleo da unção aqui sobre a cabeça, a barba de Arão, era a unção sumo sacerdotal.
que acontecia uma vez na vida. O óleo era derramado sobre a cabeça, que descia até a barba, escorria pelo corpo e descia até a orla das suas vestes. Esta unção era unção de separação, era uma unção especial, um perfume especial. E o sumo sacerdote saía caminhando e destilava o cheiro daquele óleo da unção. Então a unção, a unidade produz a unção. Em segundo lugar aqui, a segunda metáfora, é o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes. O Hermon, principalmente o Monte Hermon, estava distante do Monte Sião, mas o Monte Hermon tem o pico muito alto, é gélido, e quando o sol vai raiando, ele vai se degelando, e aos pés do Monte Hermon estão as planícies, está a planície de Golã, e na planície de Golã tem os lagos de Golã. Essa neve vai se degelando, forma os lagos de Golã, e que é uma das fontes do Rio Jordão, que desce percorrendo todo o território de Israel, nasce lá ao norte de Israel, na divisa com a Síria, percorre todo o território de Israel. O Rio Jordão alimenta o lago, o mar da Galileia, o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, passa pelo mar da Galileia e deságua no Mar Morto, levando a bênção de Deus para a agricultura, para a irrigação, a pesca de toda a região de Israel, que grande parte tem uma região desértica. Então, pensando nisso, a proposta do escritor do Salmo 133 é demonstrar o amor fraterno, a unidade entre os irmãos. Deixa eu voltar aqui que eu pulei, passei do ponto. Demonstrar que ele traz frescor em períodos de sequidão, saúde em momentos de enfermidade, conforto, alegria e vida para a família espiritual. Então, esta proposta dessa metáfora do Salmo 133. Segundo ponto da nossa lição, unidos para a fidelidade e frutificação. Primeiro parágrafo, a unidade da igreja. A unidade da igreja. Jesus orou, como nós já vimos aqui, em João capítulo 17, ele orou para que a igreja tivesse essa unidade. E essa oração tem uma perspectiva futura. A respeito, Jesus falou, eu oro também por aqueles que hão de crer em mim, aqueles que ainda vão acreditar. Então tem uma perspectiva futura, estarmos unidos. Ao estudar a lição, me veio à mente uma frase de Agostinho, um dos grandes pais da igreja, teólogo, chamado também de Santo Agostinho. Agostinho disse a seguinte frase: nas coisas essenciais, a unidade. Nas coisas secundárias, a diversidade, mas em todas elas, o amor. Nós precisamos entender que existem coisas que são essenciais. E nós precisamos buscar a unidade nestas coisas. Existem coisas que são secundárias. E a gente tem que aprender a respeitar a diversidade. Mas em todas estas coisas, nós temos que expressar o amor. O amor traz a unidade. O amor nos une. O amor promove todas as coisas que nós precisamos. Segundo parágrafo do segundo ponto, a unidade começa em Deus. O nosso escritor aqui diz que nessa perspectiva, a unidade entre os irmãos não é possível sem um verdadeiro relacionamento pessoal com Deus. Então, o nosso relacionamento pessoal com Deus nos une no corpo. E aí, unidos ao corpo, nós temos unidade com os demais membros do corpo que também desfrutam de um relacionamento pessoal com o Senhor. É preciso entender muito bem esta proposta. Estar em Deus e estar unidos no corpo em Cristo. Terceiro parágrafo, unidade entre os irmãos. É uma unidade que começa em nossa união espiritual com Cristo, onde a Bíblia diz que somos um corpo e Cristo a cabeça. Perceba que se eu tenho unidade com Cristo, se eu tenho comunhão com Cristo, se o Josimar tem comunhão com Cristo, o pastor Ladstone tem comunhão com Cristo, o pastor Suimar tem comunhão com Cristo, se cada um de nós tem comunhão com Cristo, isso quer dizer que unidos no corpo de Cristo, nós temos comunhão uns com os outros. Agora a minha pergunta é, por que nós dizemos que temos comunhão com Cristo, mas quebramos a comunhão com os demais membros do corpo que também têm comunhão com Cristo? A comunhão com Cristo é o catalisador da comunhão com o corpo, porque Cristo é a
cabeça. A unidade deve levar em conta, olha o que o nosso escritor coloca, que temos em comum, o que temos em comum. Ou seja, cremos na mesma fé, praticamos a mesma piedade e prestamos o mesmo serviço. O mesmo. Temos um só Espírito, um só Senhor, um só batismo. Então precisamos estar unidos. Se estivermos unidos com Cristo, estaremos unidos na unidade do seu corpo. Terceiro e último ponto. Elementos da unidade da igreja. Primeiro, a unidade na doutrina. A Bíblia nos diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina que, não preciso nem falar, não tem nada a ver com usos e costumes. Embora os usos e costumes são bons. As más conversações corrompem os bons costumes. Mas a doutrina aqui, ou ensino, é o ensino de Jesus, que em seu ministério, e quando, por ocasião da sua aparição aos 12 apóstolos durante 40 dias, após ter ressuscitado. Então, Jesus ensinou os discípulos. Essa era a doutrina dos apóstolos. Antes, o nosso comentarista coloca aqui também que antes de pensarmos em fazer algo, é preciso pensar corretamente em algo. Nós precisamos de uma unidade doutrinária, ensino. Precisamos estar ligados pelo mesmo ensino de Jesus Cristo. Então a doutrina dos apóstolos está ligada a tudo aquilo que os apóstolos receberam do Senhor Jesus, passaram a nós através da sua palavra e nós preservamos. Segundo, a unidade na piedade. Não basta apenas conhecer a doutrina correta, é preciso amar e viver a doutrina de Cristo, seu ensino e sua vida. Gente, o que é piedade? Piedade é uma inteira dedicação àquilo que professamos crer. Quando nós falamos que cremos numa coisa e não praticamos aquilo que cremos, isso quer dizer que nós não somos piedosos. A vida de piedade é uma vida onde nós nos esforçamos para praticar aquilo que cremos. Infelizmente, tem pessoas que conhecem a doutrina, mas não praticam a doutrina, ou seja, não tem uma vida de piedade. E não é essa a proposta de Deus para nós. E em terceiro lugar, a unidade no serviço. Nós devemos nos importar com três coisas aqui muito relevantes. Primeiro, amar a pessoa, conhecer a doutrina de Cristo. Segundo, amar a pessoa de Cristo. E terceiro, praticar o que ele ensinou. E o que Jesus ensinou? Que nós devemos servir uns aos outros. Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos, ele deu um grande ensinamento, dizendo: quem é maior? Aquele que serve ou quem está sendo servido? Naturalmente, quem está sendo servido. Jesus diz assim, ó, estou entre vocês como aquele que serve. Aí ele diz, se eu, o mestre de vocês, eu servi vocês lavando os vossos pés, fazei a mesma coisa uns para com os outros. Nós somos chamados para servir. Aquele que não serve para viver. Nós fomos chamados para prestar um serviço. E é no serviço que nós prestamos que nós verdadeiramente manifestamos a nossa piedade. E é na nossa piedade, na prática da doutrina que nós acreditamos, que nós conhecemos, é que nós manifestamos aquilo que verdadeiramente cremos. Ou seja, é o que Tiago, irmão do Senhor Jesus, nos ensinou na sua carta. A religião pura e imaculada é esta: auxiliar os pobres e as viúvas nas suas abster-se da corrupção deste mundo e auxiliar os pobres e as viúvas nas suas necessidades. Que a nossa vida seja uma vida de prática, que a nossa vida seja uma vida de doutrina, que a nossa vida seja uma vida de serviço. E fazendo assim, o nome do Senhor Jesus será glorificado através da nossa vida. Queridos, chegamos ao final do trimestre. Eu tenho certeza que os ensinos de Salmos foram capazes de transformar a sua vida. Sobretudo que nós aplicamos tudo que nós aprendemos durante esse trimestre à nossa vida pessoal e que tenhamos uma vida verdadeiramente piedosa para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe. Um abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a semana que vem, quando iniciaremos o próximo trimestre, o terceiro trimestre de 2023. Obrigado mais uma vez pela sua presença, a sua audiência que é um sinal de prestígio para nós. Glórias ao nome de Jesus.
por tudo. A Ele a honra, o louvor e a glória para sempre. Um abraço e até a semana que vem, em nome de Jesus.